Dole 1, Dole 2, Dole 3. Agora, para você que está na posteridade assistindo a gente, estamos começando a falar aqui das concorrentes. Então, vamos que vamos. Turminha, vamos começar por esse cara que a gente falou que está ganhando ali do 15 a 100. Então, a gente precisa entender um pouco melhor como é que ele está atuando. Pessoal, quando a gente fala da PagBank, quais foram os principais pontos de oportunidade que a gente observou aqui nessa concorrente? E aí, quando eu falo de observou, a gente está falando a nível nacional, tá, turma? Primeiro ponto. E quando eu falo a nível nacional, que fique uma coisa clara aqui também. Mas na minha região... Opa, peraí que a Fernanda abriu aqui. Mutei a Fernanda. Mas na minha região a PagBank é diferente. Na minha região a PagBank faz isso, faz aquilo, faz... Calma, turma. A gente está falando aqui sobre a nível nacional e o que a gente conseguiu mapear, tá? Então é importante que vocês também façam essa diferenciação. A nível nacional, turma, o que é que a gente tem visto em relação à PagBank? Existe uma taxa de intermediação do parcelado. O que é isso? Muitas vezes o cliente ele vai lá no aplicativo dele, ele simula para poder fazer a venda para o cliente dele, até mesmo para jogar os juros para o cliente dele, e ele não sabe que até quando ele joga os juros para o cliente dele, ele tem uma taxinha que vem cobrando ali também. Então esse é um primeiro ponto que a gente conseguiu mapear. Na PagBank, até quando o cliente joga a taxa ali para o cliente dele, né, para o consumidor final, existe uma taxinha também que ele é cobrado e muitas vezes o cliente não sabe disso. Então, aquela taxinha, aquele valor que está nas entrelinhas. Segundo ponto, atendimento geralmente é ineficiente para você conseguir falar com alguém pelos canais oficiais ali da PagBank. Pode demorar até 72 horas para a resposta. Tá? Ausência de simulador de vendas em vários modelos de POS. Então, tem alguns modelos de POS que a PagBank utilizam. Vários deles não têm o simulador de vendas ali embutido. E a gente sabe que hoje a gente trabalha com modelos de máquina que utilizam o simulador de vendas. Né? A logística é demorada. Isso aqui vocês já sabem. E a reprecificação é sem aviso. Eu vou até mostrar como é que eles fazem a reprecificação. Já até falei para vocês, né, turma, em alguns eventos, como é que acontece isso. Vou mostrar um printzinho legal aqui também. E aí, turma, o que é que a Stone tem de vantagem frente a esse ponto, tá? Primeiro, taxas previsíveis e sem intermediação. Então, o que a gente fala lá no nosso aplicativo é de fato que é cobrado. Simulador na POS. Então, a nossa POS tem simulador para poder facilitar a vida do cliente. Atendimento em até 5 segundos. Quando ligam ali na nossa central, vocês sabem que até 5 segundos a gente consegue responder. Transparência, então tudo que a gente faz é com transparência, inclusive a reprecificação, inclusive qualquer conversa difícil que a gente tem que ter com o nosso cliente. E nossa logística, a gente sabe que é mais rápida, porque vocês mandam brasa aí, junto com os Green junto com os agentes aí que fazem a logística na rota também. E aí, turma, quando a gente fala de reprecificação sem aviso, é essa parada aqui, ó. Olá, informamos que suas taxas poderão ser revisadas periodicamente devido às condições mercadológicas. Nomezinho bonito, né? Recomendamos que você verifique regularmente as taxas e tarifas vigentes por meio da sua conta PagBank. Caso tenha qualquer dúvida, nossos canais de atendimento ao cliente estão à sua disposição. Desejamos ótimas vendas. Ou seja, leiam esse parágrafo aqui, ó. Recomendamos que você verifique regularmente as taxas e tarifas vigentes por meio da sua conta PagBank. Acordou, foi no banheiro, abre o aplicativo e vê como é que está a tua taxa hoje, porque ela pode ter mudado ou pode não ter mudado. Então, assim, não acredito que seja a melhor maneira, tá, turma, de se trabalhar esse termo, esse assunto aí da reprecificação. Então, foi isso que a gente mapeou com a PagBank. Como eu falei para vocês, vou abrir aqui espaço para 2 mãozinhas levantadas. E aqui, turma, essas mãozinhas levantadas não é para você dizer, Dani, mas a PagBank aqui no meu território tem uma logística legal. Não, é para você dizer, Dani, aqui no meu território eu estou conseguindo vencer a PagBank fazendo isso, isso e isso. Beleza? Bora, Edu. Tava com a mão levantada aí? Por sinal, Dani. Parabéns, viu, Edu? Por sinal, parabéns, viu? 40 anos. Obrigado. 40 anos. Mutou, Edu. Não estou ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Valeu, obrigado aí pelas felicitações. 40 e algumas coisas. Vamos lá. Eu ia falar o seguinte, na tela anterior ali, na questão de... Volta aí, por favor. Sobre algumas coisas que foram encontradas na PagSeguro. A gente teve um franqueado que me deu uma dica e a gente começou a fazer a busca disso e a gente identificou que realmente a PagSeguro tem um problema aí de cancelamentos de vendas sem o cliente perceber e por um bug. Tá? Então, já tem 2 relatos de clientes aqui que
foi em cima e os clientes foram em cima da PagSeguro e foram ressarcidos. A gente está trabalhando para ver se traz esses caras por falta de confiança, né? Enfim, o que é que acontece? Qual é a dica? Entrar no relatório, quando entrar no relatório de vendas, se tiver oportunidade lá da PagSeguro, puxar sempre um período ali de 6 meses para trás, ou até um ano que for, que está aparecendo vários cancelamentos que o cliente não fez o cancelamento. Né? E aí a gente sabe que assim, teve uma TD que eu estava com um vendedor, com o Charles, e a TD disse assim, mas o dinheiro cai todo dia na minha conta, toda hora. Eu disse, mas a senhora fecha a caixa todo dia, confere todo dia o que vendeu e o que caiu. Aí ela, não faço. Eu disse, a senhora tem no seu sistema, quanto foi que vendeu nesse dia aqui para a gente conferir agora? Eu não lanço no sistema. A gente sabe que a maioria dos clientes são péssimos em gestão, né? O que acompanha, né, ele vai identificar logo o cara. Mas, assim, 2 clientes relataram ressarcimento e os vendedores viram que a PagSeguro realmente fez a devolução. Mas, veja, foi preciso a gente provocar isso, ir lá nas vendas, puxar o período anterior e ver que tinha 4, 5 vendas canceladas. Num cliente, na primeira tentativa, quando eu fui com o vendedor, quando eu via os cancelamentos, antes de mostrar o cancelamento, eu perguntei à TD se era comum ela fazer cancelamentos na máquina. Ela disse que não fazia cancelamentos, era muito raro o cancelamento. E eu perguntei, você lembra quando foi que você fez o último cancelamento? Ela disse, não lembro. E aí, nos últimos 3, de janeiro para cá, tinha R$ 1.500 cancelado. Ixi, Maria. E data próxima, assim, sabe? Essa foi uma das que a PagSeguro fez ressarcimento. Só que ela fez ressarcimento do agora, há pouco. Do ano passado tinha outra porrada de cancelamento. Tinha mais uns 6, 7 cancelamentos, entendeu? Enfim, era só para deixar a dica de bater em cima disso aí, né? Que a gente vai encontrar, e assim, não é pouco não, viu? Tem vários... Os TDs que os vendedores aqui estão tendo acesso, está tendo cancelamento. Tem cancelamento lá e levanta a pulga atrás da orelha e, assim, eu creio que vai surgir oportunidade aí em cima desse problema, entendeu? Boido, perfeito. E aí, um negócio legal sobre o que o Edu falou, que se a gente não faz uma boa conexão com o cliente, a gente não faz um bom diagnóstico para entender se ele faz essa conferência, como é que ele faz isso, a gente não chega nessa dor também, né? Não é simplesmente chegar lá falando, PagSeguro faz isso ou faz aquilo. Não, a gente precisa fazer o processo bem feito para chegar lá e poder identificar esse tipo de oportunidade também. Perfeito, Edu. Obrigado, velho. Também não sabia aí dessa situação da PagSeguro. Vale a gente ficar antenado para isso. Fala, acho que foi o Auri que levantou a mão depois do Edu aqui, e aí a gente segue para o próximo. Fala, Auri. A gente tinha perdido dois clientes já fazia alguns meses para PagSeguro, quer dizer, que voltaram semana passada. E os dois alegaram a mesma coisa, que a PagSeguro está retendo as vendas, né? Retendo o recebimento por mais de 2 dias. Eu não sei se está acontecendo geral, mas isso aconteceu semana passada e, coincidentemente, foram logo 2. Então, a gente está esperando que também aconteça com outros, né? E muitos clientes não percebem que o dinheiro está sendo retido, né, pela PagSeguro. Então, é bom a gente investigar também isso. Boa. Então muita gente relatando no grupo, no chat aqui também, Dani. Então, pode ser uma tendência mesmo. Exato. Vale vocês, quando forem visitar o cliente, fazer essa provocação ali de, se ele fecha o caixa todo dia, como é que ele faz esse controle, a gestão dos recebíveis. Perfeito. Então, eu vou só seguir aqui. Ô, Daniel, posso falar rapidinho? É só uma coisa importante que eu vi esses dias. Se for 10 segundos, pode. Tá. Simulador de vendas. Um cliente pegou para comparar o nosso com a da PagSeguro. Ele estava com as 2 máquinas ali. Eu percebi que a PagSeguro vai lá nas vendas, ou ele assume ou ele repassa. Mas na hora que repassa, já dá o valor final que o cliente vai pagar. Só que não tem diferenças de bandeira. E a hora que você vai no aplicativo, tem diferença de bandeira ali a taxa. Só que no simulador da máquina não tem. E aí eu fiquei naquela, se o vendedor vai assumir a diferença dos juros, porque daí não é repassado para o cliente, ficou meio estranho ali, sabe, esse simulador deles. Já percebi. Ô, Cleiton, deixa eu só, já que você tocou nesse assunto, o que eu percebo aqui do simulador da PagSeguro é que não puxa as taxas da condição do cliente, puxa as taxas padrão. Pelo menos às vezes que a gente pegou o simulador da máquina, onde coloca lá na hora pagar comprador ou
o cliente, que ele faz a pergunta, né? Que assumir as taxas cliente e comprador, e quando coloca para o cliente, ele puxa as condições padrão da PagSeguro, aquela de taxa de 20% em 12 vezes e tal. Sim, entendi. Beleza, obrigado, Edu. Mais um ponto para vocês ficarem ligeiros aí, né, turma? Então, se tiverem acesso, tentar fazer a simulação para poder ver. O que a gente pegou aqui é que até quando ele passa os juros para o cliente, existe o que eles chamam de taxa de intermediação do parcelado, que o cliente também assume ali um pedaço disso, né? Não é tão transparente quanto a gente. Beleza, fechamos PagBank, já deu para entender aqui alguns pontos. Vamos agora para Cielo. Então, essa maquininha aqui, que eu acho que todo mundo, quando vê um cliente com essa maquininha, já fica um pouco feliz, né? Porque ultimamente a gente tem dado porrada na Cielo por aí. Mas, Tom, o que é que a gente pegou, o que é que a gente mapeou aqui com principais oportunidades, tá, na rota? Primeiro, dependência de cesta bancária por se tratar de um produto do banco. Geralmente, o cliente que tem esse produto, ele está atrelado ali a alguns outros produtos bancários. Então, tem que pagar aquela cesta bancária ali que a gente sabe que muitas vezes não é barata. Atendimento burocrático, depende do banco. Geralmente, quem resolve é o gerente. Você não vai até... Assim, não tem nenhuma pessoa que vai até o teu estabelecimento para poder dar um suporte, para poder resolver algum assunto. Falta de transparência nos processos. Então, vocês até falaram aqui, né, sobre a tarifa mínima, por exemplo. Essa tarifa mínima, para aquele cliente que tem um ticket médio bem baixo, né, o cliente que faz transações de pequeno valor, a tarifa mínima pode representar ali 10%, 15% da venda em alguns casos. E eles não falam sobre a tarifa mínima, né? Está sempre ali nas letras miúdas. Então, falta essa transparência dos processos deles, inclusive na reprecificação. E muita cobrança indevida de aluguel. Então, principalmente aquela galera que está um tempo ali com a Cielo e não vai... Nunca revisou, né, as suas condições. Quando você bota o raio-x ali, você pega um monte de aluguel indevido, você pega um monte de coisa estranha, né? E aí, o que é que a gente tem como vantagem quando a gente fala da Cielo? Pacote completo com soluções integradas, né? Então, a gente sabe que a gente consegue trazer mais soluções para o cliente, independente ali, né, daquela marra bancária. Simulador na POS, que também facilita a vida para o cliente. Raio-x, para poder pegar esse tipo de cobrança indevida. Função equipe, então, o cliente que tem aplicativo do banco, geralmente ele não tem essa opção ali de colocar alguém da equipe para poder trabalhar o aplicativo junto com ele. Atendimento, a gente já sabe como é o nosso atendimento. E se existe cobrança indevida de aluguel na Cielo, do nosso lado a gente tem os modelos de IPV e de adesão, onde o cliente ele não vai precisar se preocupar com mensalidade, obviamente, né? Se ele bater ali aquele TPV do IPV. Beleza? Vamos abrir aqui para mais dois. Dani. Acho que o Gilmar foi o primeiro, depois o Júlio. Fala, Janzito. Bom, como tem bastante gente, muita gente nova, acho que seria legal comentar o que é a taxa mínima da Cielo. Boa. Desculpa, pessoal. Então, ó, taxa mínima é o seguinte. Geralmente ela está ali no asterisco, na letra pequenininha dentro do contrato, e a taxa mínima diz que para cada transação a gente vai cobrar, sei lá, 50 centavos. Aí você imagina, pô, se o cliente fez uma transação no cartão, vai cobrar no mínimo 50 centavos, né? Aí você imagina, o cliente fez uma transação no cartão de R$5. 50 centavos de R$5, turma, é 10%. Então imagina, para cada venda de R$5, você perder 10% da tua margem. Então, não é uma questão ali de se o cliente vai pagar 1% do débito, ou 2% do crédito, ou 3% do crédito. Ele está pagando 10% para essa transação mínima e ele nem está percebendo. Então, muitas vezes é aquela letrinha miúda ali que ninguém observa. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com o Gilmar e o Júlio César Piletti. Fala, Gilmar. Então, pessoal, Cielo, nossa malvada favorita, né? Teve uns históricos recentes aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que é que a gente descobriu aqui? Tinha um posto de gasolina que tinha taxas lá de débito 0,50, crédito bem rasgado, e a gente nunca conseguia negociar com eles. Já tinha mais de ano que a gente visitava, nunca fechamos negócio. Até que um belo dia, a dona da loja começou a perceber que o dinheiro que caía na conta dela não estava muito batendo com as vendas dela. E aí, quando ela começou a investigar, ela descobriu que aquele dinheiro que caía na conta dela era de um outro posto, não era do posto dela. E o dinheiro do posto dela estava caindo num posto lá em Recife. E aí, esse rolo todo, depois de 15 dias, ela teve conta travada, fizeram uma apuração, devolveram o dinheiro dela, mas assim, a credibilidade foi lá para baixo. Depois disso, ela fechou o negócio com a gente e está conosco, né? E aí, tem 2 meses exatamente, eu estava na pista do posto lá, conversando com a TD,
quando chegou o agente da Cielo para revisitar ela, inclusive um ex-agente Stone. E aí propôs a ela voltar para a Cielo. E aí aí ela foi clara logo, não, eu não volto, porque meu dinheiro era depositado em outra conta, o que caía na minha conta não era nem meu. E até hoje eu não sei de fato se eu recebi o que eu vendi. E aí o cara explicou. O que eu mais gostei foi a explicação que o agente da Cielo explicou para ela. Tira a Stone, pode voltar para a gente, que não vai acontecer isso de novo. Isso só aconteceu porque Alguém te mutou, Gilmar. Mutou. Isso aconteceu porque o funcionário... Isso só aconteceu porque o funcionário da Cielo estava com raiva da empresa e foi lá e alterou o domicílio bancário dos clientes e os depósitos começaram a cair embaralhados, não só você, como de várias outras pessoas, mas esse funcionário já foi demitido e isso não vai acontecer de novo. Então, assim, isso na minha frente, falando isso, né? Eu só dei aquele vídeo. E eu disse, bom, que tipo de segurança existe no banco de dados dessa empresa que basta um funcionário com raiva, ele vai lá e altera o banco de dados e o sistema aceita, né? Então, assim, hoje é o principal ponto que eu uso aqui com clientes da Cielo. Inclusive, todos os clientes que eram da Cielo, que vieram para a gente ultimamente, todos eles vieram pagando mais caro. Reclamando, mas vieram, né? E os que não vieram para a gente foram para outras adquirentes. Então, assim, Cielo aqui está, assim, apelando, jogando o preço lá embaixo e mesmo assim não consegue, porque quando a gente chega que conta essa história, o cara cai fora e quando ele pega o cliente, ele abandona. Quando ele consegue de conquistar ele assim ele abandona. Então, esse é o histórico da Cielo. Boa, Gilmar. Feliz em saber que estamos ganhando a guerra aí, hein? Vamos que vamos. Fala, Júlio. Acho que o Júlio tinha levantado depois de Gilmar. Bom dia a todo mundo, tudo bem? Bom, depois desse relato ali, não tem nem o que falar mais, né? Mas, assim, situações no qual existe o 0.4, né, que já peguei muitos, e eles não têm ciência disso, é só assim, indo, acessando, verificando e questionando no WhatsApp lá para entender o que quer. Mas tem um caso muito que está incomodando um dos meus clientes, que divide um pouquinho o balcão comigo hoje aqui, que ele fez uma antecipação, segundo ele apenas pediu para antecipar o que estava transacionando na máquina, e ele queria antecipar o que está conosco hoje, e não consegue devido à sessão de recebíveis, que a Cielo acabou travando até a data do mês 7 desse ano. A gente está em possibilidade, né, não está conseguindo fazer para ele, e ele já abriu, mandou vários prints para mim, várias reclamações do Banco Central, e, sabe, não tem como, ele tá super, sabe, todo dia pedindo, falou, cara, ainda aparece, e não vai conseguir fazer, devido a essa, ele falou, eu não sei nem nada, cadê isso, cadê essa sessão, não sei nada, eu falei, esse é o perfil da Cielo. Teve casos de clientes também com antecipações que não antecipavam 40 mil lá, e quando iam verificar para antecipar, eles travavam, não conseguiam nem utilizar. Boa, Julião. Então, taxa mínima, né? Falta de transparência nos processos, foi o que a gente falou aqui com antecipação, ninguém explica direito, a gente sabe como funciona, né? Mais uma vez, lembrando, tá, turma, não cheguem na voadora falando para o cliente que é desse jeito, que é daquele, façam um bom diagnóstico aí para entender como é que esses pontos de oportunidade podem ser explorados por a gente também. Beleza? E aí, Dani, eu sei, rapidão, principalmente para os operadores, aí para os franqueados, falem sobre taxa mínima nas matinais, expliquem para os agentes no detalhe, percebi que é algo que está gerando bastante dúvida, tá? Pô, show de bola, Janzito. Obrigado, velho. Turma, eu vou seguir, porque senão vai dar 10 horas e a gente não finaliza aqui, que tem bastante coisa para falar ainda, tá? Então, se vocês tiverem mais coisa para falar aqui, podem levantar a mão e no final eu sempre dou aquele espacinho para dúvidas, vocês podem compartilhar mais. Turma, quando a gente fala de GetNet, produto ali que surgiu, na verdade a GetNet primeiro surgiu independente, né? Depois é que ela foi comprada ali, fez parte ali do ecossistema do Santander, só que esse ecossistema do Santander eu acho que mais minou eles do que ajudou, né? Por quê? Hoje, turma, o que é que a gente vê na GetNet? Isso desde a minha época, desde a época do Reginho, desde 2015, 2017, quando a gente vendia, ia para a rua, você liga na GetNet, eu duvido que vocês liguem para a GetNet e a atendente ou o atendente consiga falar para vocês qual é a taxa de antecipação. Geralmente ele vai dizer assim, ó, isso varia do dia, senhor. Pode ter dia que vai ser 2%, tem dia que vai ser 3,55%,
tem dia que vai ser 4%. É um negócio que não é fixo. Com isso, se vocês não entendem como é que a antecipação da GetNet funciona, quanto mais o cliente da GetNet, tá, Tom? Então, não existe nenhuma transparência quando a gente fala de antecipação. No aplicativo, além de ser pouco intuitivo, você não consegue ver também essa questão de antecipação, tá? E para chegar no MDR é bem difícil também. Não tem simulador na POS, inclusive a POS ela tem uma tecnologia bem mais arcaica, assim, quando a gente compara com a nossa. Taxas temporárias, né? Então eles fazem muita promoção que o cliente não está nem sabendo, que chega lá na frente, mudou a taxa, o cliente não sabia. E o contrato é de 24 meses. Isso aqui é legal, principalmente para quando o cliente ele está fazendo pesquisa, né? E ele está ou para fechar com a gente ou para fechar com a GetNet. Se vocês falam que o contrato da GetNet geralmente é de 24 meses, o cliente ele pode ficar muito mais propenso a fechar com a fidelidade menor, que seria a nossa, do que fechar ali com a fidelidade de 24 meses. Tá, o que é que a gente tem de vantagem? Pô, integração com o sistema de gestão, raio-x para poder dar transparência ali nas taxas cobradas, na antecipação, logística eficiente, tudo isso que vocês já conhecem. Beleza? Alguém tem algum ponto também para falar aí sobre a GetNet, de como vocês estão vencendo na rota? Dou-lhe uma. Ô, Dani, de Barreiras. Alô, fala. Tá ouvindo? Jefinho, oi, tô ouvindo, filho. Manda. Boa. Turma, é uma questão da GetNet também que tem a falta de transparência em relação ao contrato deles, tá? O que acontece? O contrato até vem informando bem, mas a explicação dos gerentes, que geralmente são gerentes, é que é bem equivocado. Eu já cansei de pegar casos aqui, que o cliente tem uma taxa muito rasgada, porém o contrato vem informando que a taxa devidamente rasgada, né, com uma taxa bem baixa, é com antecipação. E tem clientes que não fazem antecipação e tem uma taxa mais muito, muito alta. Então, na ponta, a gente vê essa falta de transparência em relação a essas taxas de antecipação, tá? Porque no contrato vem muito dizendo que se você tiver uma taxa muito baixa, você tem que ativar a antecipação, e eles falam que essa vai ser a mesma taxa para os clientes que também não fazem antecipação, mas na prática é totalmente diferente, tá? Então, na ponta aí, solicitem esse contrato, que geralmente o banco oferece, para você sair da taxa. Boa, Jeff. Ótima dica, né? Se tiver abertura ali na hora do diagnóstico, quando for falar de banco, produtos bancários, pegar o contrato ali também para entender, né, como é que foi fechada essa parceria. Perfeito. Fade show, você tinha levantado depois do Jeff. Além da questão do contrato ali, especificar que a antecipação precisa estar ativa, geralmente o contrato não tem qual é o valor da antecipação. Então, diz que para consultar a antecipação, você vai precisar acessar a conta e a informação vai estar dentro da conta do Santander. Então, o contrato fala que aquelas condições são com antecipação ativa, só que não tem especificado qual é o valor da antecipação. Então, a gente, meio que em negociações que estavam sendo feitas pelos dois aqui, nós acabamos fechando com alguns clientes por conta disso. Aqui você tem transparência de qual vai ser esse custo. Antecipação para você é algo super importante, então é bom que você tenha previsibilidade. Eu posso te oferecer isso, previsibilidade, com um preço justo. E aí a gente acabamos fechando algumas parcerias dessa forma. Eu acho que um outro ponto a observar aqui também é que eles acabam... Como é um produto muito vinculado ao banco, então tem várias agências que estão fechando no momento. Então, União dos Palmares abriu uma agência há menos de 2 anos, já está fechando agora no próximo mês. Água Boa, que é lá da Adriana, já fechando a agência também. Então, tem várias agências sendo fechadas, principalmente no interior do país. E aí, como eles vendem muito atrelado a isso, é um outro ponto que, cara, a gente não está aqui de passagem, né? Já estou aqui há X tempo, temos mais tal, e aí acho que é algo que vale a pena também investir. Boa, show de bola, Fade show. Ó, turma, para respeitar o tempo aqui, então pegamos 2 mãos aqui, foi o Jeff e o Fade show que compartilharam com a gente. Dica, tá? Eu tô vendo bastante gente mandando coisa legal aqui no chat também. Então, leiam o chat também, que tem bastante coisa interessante por lá. E lá na frente eu vou dar também espaço para a gente abrir ali dúvidas, né? Enfim, vocês poderem compartilhar um pouco mais, tá? GetNet foi, vamos para a próxima, falar da rede. Então, rede tem aquele famoso entrave ali de, pô, eu preciso abrir o meu app do banco e o meu app da maquininha, não está tudo num lugar só. Atendimento que é vinculado ao banco. Aluguel, né? A gente sabe que o cliente muitas vezes ali está pagando aluguel e nem sabe disso, né? Eles trabalham muito com o modelo de meta também. Eu tenho uma meta de faturamento para não pagar aluguel. Só que muitas vezes o cliente está pagando e não sabe. Taxa Pix para conta PJ, então muitas vezes eles cobram o Pix para fazer ali para outras contas PJs. E recebimento D+2, que eles gostam de segurar o teu dinheirinho ali para poder fazer um pouco mais de dinheiro, né? O lucro do Itaú é bem pequeno mesmo.
e pagar o cliente ali só no prazo de D+2, tá? Quando a gente fala da Stone, pô, temos simulador na POS, temos atendimento eficiente, né? A gente não precisa que você vá até o banco. Geralmente o cara que é bem atendido na rede é porque o gerente dele faz um bom trabalho, mas não era para ser dessa maneira, né? Era para ele ter outro meio ali de poder ser bem atendido. IPV e adesão, que também vão ajudar ali na parte do aluguel, e recebimento D+1, DU e D0, que vocês sabem que a gente tem aqui também dentro do nosso negócio. Algum ponto a mais da rede, turma, que vocês já mapearam, como vocês estão vencendo por aí? Dole 1, Dole 2. O Leandro está com a mão levantada ainda, Leandro, para falar da rede? Dole 3. Acho que não. Vamos embora. Era da GetNet, acabou não baixando mão, mas, sei lá, falando sobre Itaú, eu acho que é o mesmo gancho, assim, de tudo, né? Todos os bancos estão reduzindo, os bancos estão encolhendo, e aí o atendimento acaba deixando bastante a desejar. O aplicativo da rede realmente é um diferencial, mas relacionamento com o banco, esquece. O negócio deles eles estão com trabalho meio, que nem Stone, sabe, especialista. Então eles vão lá e pescam o cliente. Eles vão lá e falam assim, olha, esse cara é material de construção. Ele tem um faturamento bom, tem tantos funcionários. Eles pegam a conta, né? E fazem uma condição bem rasgada mesmo. Bem rasgada, quem sabe que é negativa, mas eles fazem. Então, Bradesco, Santander, Itaú, estão bem pequenos aqui na região, viu? Mas acho que... Produtos bancários, eles vão sempre nessa mesma seara aí, né? Depende muito da agência. Se a agência não tá mandando bem, geralmente a galera também não tá fazendo um bom trabalho. Boa, Leandrão. Obrigado, velho. A Maurício levantou depois do Leandro também. Maurício Dutra. Bom dia. Dani, aqui Bom é dia. o Caio. Eu sou da franquia aqui de Quixadá, no Ceará. Cara, na verdade, é mais uma dúvida, porque assim, pelo menos aqui na região, os clientes da rede, eles têm Pix zero. E eu não sei qual é esse mistério que eles têm. Então, tanto o PJ como o CPF, na maquineta Pix é zero. E eu indago com os clientes para saber se vem alguma cobrança posteriormente, e eles sempre relatam, não, cara, ele não me passou nenhum prazo, eu sempre verifico o extrato da minha conta, não vem nenhum desconto de Pix, só vem o desconto das taxas. E aí eu queria saber se alguém tem algum macete, né, ou algum bizu para dar sobre se realmente o Pix lá é zero ou não, né, tem alguma pegadinha ou algo do tipo. Boa. Caião, quando a gente fala da taxa da conta PJ, é dentro do aplicativo, tá? Para você fazer um Pix ali de PJ para PJ, geralmente o Itaú, ele cobra, mas o Pix na rede deu uma promoção ali de 0%. Dani. Só para fazer essa diferenciação. Fala, Felipe, para a gente poder seguir aqui. Aqui é o Pedro de Barreiras. Em relação a essa taxa zero do Pix que eles estão apresentando, não é zero, tá? Aqui em Barreiras a gente pegou 3 clientes que o pessoal falou que era zero, mas se você acessar a conta bancária da rede, eles fazem a cobrança um mês depois, como se fosse uma cobrança de aluguel. Então, vocês filtram, geralmente no 5º dia útil após, que vai estar lá, Pix, QR Code de maquininha, vai estar lá negativo. E assim, a informação que está lá é que a rede, ela cobra por QR Code gerado, e é vinculada à conta. Então, nem lá no contrato que eles mandam, não vai ter, no contrato realmente vai estar zerado da adquirência, mas na conta eles vão cobrar sempre em um dia do mês. E outra coisa, em alguns casos de clientes é bom olhar, porque as máquinas do CPF não geram QR Code para Pix, e aí o cliente tem que colocar na conta. Boa. Mais alguns pontos aí. Esse ponto, por exemplo, da cobrança ali direto na conta, né, no mês seguinte, é um ponto legal para a gente explorar, para a gente poder fazer um bom diagnóstico também. Obrigado, turma. Vamos seguir aqui. Eu vi até que o Deivon falou, né, para a gente seguir com o BPT. Vou só abrir mais 2 momentos aqui, tá, turma? Vou mostrar para vocês quais são os momentos que eu vou abrir, mas vamos embora, que tem ainda alguns conteúdos para vocês. Turma, essa daqui eu vou falar bem rápido, porque eu sei que na nossa praça não é o principal player, né? Então, tem ali a SafraPay também, que, cesta bancária é um problema, atrasos recorrentes de precificação sem aviso, prazo de logística, falta de clareza no app. Esse aplicativo aqui, ele é campeão de ser o mais louco que tem, tá? Então, não sei se vocês já pegaram algum cliente da SafraPay na rota, mas o aplicativo é um negócio meio estranho mesmo. Eu lembro da época que eu fazia a rota, que era complicado de enxergar as coisas por lá. Fora que teve um cliente meu que quebrou o celular.
É isso, não quebrem seu celular, tá, turma? Vocês vão passar raiva, mas não quebrem o celular. E aí, turma, a gente sabe, né? Conta intuitiva e sem custos, atendimento eficiente, simulador na POS, logística rápida, tudo isso ajuda a gente quando a gente fala do Safra. E aí, pessoal, vou falar sobre 3 maquininhas que são um perfil um pouco diferente, né? Não sendo perfil de banco. A gente falou agora sobre perfil de banco, né? Vou falar sobre 3, na verdade 4, que não tem um perfil de banco, mas aí depois eu abro para vocês também comentarem um pouquinho sobre elas, tá? Mercado Pago, o que é que a gente pega na rota, turma? Principalmente taxas inconstantes, né? Que mudam ali sem aviso prévio para o cliente. Problema recorrente com POS, a tecnologia da POS ainda é bem arcaica, isso dá problema, assim, até mesmo aquele problema que não é porque a máquina caiu no chão e quebrou, por exemplo. São problemas eventuais que vêm acontecendo com a POS e do nada, entendeu? Então a POS para de funcionar e o cliente tem aquela dor de cabeça para poder pedir novamente, né, fazer uma troca. Logística demorada quando precisa resolver alguma demanda, né, algum suporte ali. E a gente sabe que o raio-x vai ajudar a gente a ser mais transparente com o cliente, atendimento eficiente com vocês na rota, com o nosso RC, logística rápida para poder dar suporte com agilidade ali também, né? Então tudo isso pode ajudar a gente no caso da Mercado Pago. Mais outra que é uma maquininha comprada, então SAMAP, não tem simulador de vendas, atendimento é realizado totalmente por bot, né? Então aquele atendimento ali que não é humanizado, taxas inconstantes também, mesma coisa no Mercado Pago, atraso de pagamento, tecnologia da maquininha geralmente é bem inferior, tá, Tom? Então tecnologia não é o forte ali quando a gente fala de SAMAP. Atendimento eficiente personalizado a gente tem aqui na Stone, suporte vitalício, logística ágil e controle dos recebíveis e ferramentas de gestão. Tudo isso pode ajudar quando a gente fala de SAMAP também, tá? Isso aqui não se preocupe, tá, Tom? A gente está falando das maquininhas compradas um pouco mais rápido, mas o material vai estar na mão de vocês também depois. Aí a gente vem para essa bonitona aqui chamada Infinity Pay. O que é que a gente mapeou com a Infinity Pay, tá, Tom? Primeiro, atendimento ineficiente. Então, geralmente, o cara que vende é um cara que panfleta, ele vai lá com o panfleto, ele fala qual é a taxa, vende, nunca mais volta. Então, a gente pegou bastante isso. Atraso nos pagamentos, e além de atrasar o pagamento, para você resolver qualquer coisa quando dá uma bronca, é um Deus nos acuda, né? Então, a gente sabe sobre isso. Fluxo de redução de taxas, se vocês forem hoje no site da Infinity Pay, vocês vão ver que a condição que eles têm lá é uma condição que eles dizem assim, contrate a Infinity Pay e depois fale com a gente ou entre no aplicativo para solicitar uma redução de taxas. Então, o preço que eles vendem é um preço que eles não cobram de primeira, eles precisam pedir ali, você precisa entrar no aplicativo para pedir para reduzirem a taxa. Custo alto para a segunda POS. Deixa eu desativar aqui. Foi. Custo alto para a segunda POS. Então, eles têm um preço promocional para a primeira, mas a segunda POS já vai lá para a casa do chapéu, às vezes chegando a R$900. Logística lenta, chegando a 15 dias úteis para poder resolver uma situação ali de logística, tá, turma? Mas na minha região é um pouco diferente. Turma, isso aqui é o padrão deles, tá? Demora bastante. Limitação, vocês já falaram aqui, TEF, não fazem CPF, o CPF é só no TEP ali no telefone, não aceitam os vouchers, então tem bastante limitação aqui, turma, que a gente também pode explorar quando a gente fala de Infinity Pay. Quando a gente fala de vantagem da Stone, nosso atendimento ágil de qualidade, garantia dos recebíveis, né? Além disso, a gente vai atrás para poder dar o suporte, para poder resolver a questão ali para o cliente, e logística eficiente e rápida, a gente diminui o impacto ali também no fluxo de caixa do cliente. Beleza? E por fim, essa aqui que já deu muito problema, hoje em dia tá caindo no desuso até, né? Já até mudou de nome, se não me engano. Mas a Granito, turma, não tem TEF, não tem maquininha Smart, o atendimento é ineficiente, o app está obsoleto, então não atualiza, é um app das antigas lá, e as taxas também, a gente sabe que vão variando ali, fora aqueles problemas de pagamento que já aconteceram demais no passado, né, turma? Lembrando, façam bem um diagnóstico, não cheguem para o cliente já falando que essas concorrentes já estão apresentando todas essas falhas com ele, né? A gente precisa entender a experiência real do cliente. Vantagens da Stone, nosso atendimento em 24 horas, garantia de recebíveis, logística rápida e eficiente, o aplicativo sempre atualizado e controle das taxas. Vamos lá, pessoal, sobre essas maquininhas, o Mercado Pago, a Infinity Pay, SAMAP, Granito, algum ponto aí que vocês tenham utilizado também para vencer na praça? Flade Show, você levantou a mão, manda brasa. Só uma sugestão, acho que se aplica para todas essas, tá? Muitas dessas concorrentes, o cliente acaba fazendo a adesão quando está no processo inicial do negócio, quando o negócio ainda não está tão maduro, está num processo mais inicial.
E aí, quando a gente faz o diagnóstico ali e pergunta para o cliente quais são os planos, quais são os projetos que ele tem para o futuro, como que ele imagina o negócio dele, quais são os próximos passos, geralmente ele está pensando em crescimento, em algo do tipo. Aí, o que eu geralmente faço? Depois de fazer essa etapa de diagnóstico, eu trago o seguinte: cara, eu entendo que você gosta de trabalhar com essa empresa e tal, mas assim, pensando no seu futuro, no que você está planejando, no que você pensa da agora em diante, é importante você ter parcerias que consigam te acompanhar em qualquer fase do negócio. Você crescendo, você está saindo do perfil de cliente que essa empresa está preparada para atender. Aí eu entro no ponto da tecnologia, por exemplo. Pensa no mercadinho que ele pensa em crescer, expandir, ele vai implementar um TF, não tem a tecnologia para isso, tal. Então, eu sempre trago o contexto relacionando isso aos planos e aos projetos que ele tem para o crescimento futuro, que aquilo foi importante para ele, para aquela fase inicial, mas agora o negócio dele está crescendo, está amadurecendo, ele precisa de parcerias que estejam preparadas para acompanhar esse negócio em qualquer fase, porque o início já passou, foi importante, de agora em diante você vai ter um atendimento diferenciado, uma tecnologia diferenciada, porque para atender o seu negócio de agora em diante, essas empresas elas não estão preparadas para isso. Show, toma meu CPF, toma minha conta e me credencia, papai. Você é o brabo. Eu tô vendo que vocês estão até nervosos aqui já. Fala da Cipag, fala da Sicredi. Vamos mostrar agora, tá, turma? Então vou até passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente ser eficiente no tempo. Trouxemos também Cipag e Sicredi, a gente mapeou alguns pontos com vocês. A Vero, infelizmente, a gente não vai ter, tá, Edu? Mas vocês podem até fazer esse mapeamento na própria franquia de vocês também. Acho que é um exercício bem legal, tá? A gente fala sobre concorrência nas matinais. E aí, turma, quando a gente fala de Sicredi, Cipag, né, que é um produto atrelado ao Cicobi, o que é que a gente mapeou, tá? A gente até dividiu esse daqui por alguns temas, tá? Quando a gente fala de atendimento, turma, só em horário comercial, via gerente, dificuldade no atendimento online, não consegue resolver nada pelo telefone, aquela bronca que a gente já sabe de sempre. O Pastone, ele tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, um agente presencial e a franquia na cidade. Então, a gente sai na frente de atendimento quando a gente fala sobre isso. Tecnologia. Aplicativo pouco intuitivo, geralmente os clientes de cooperativa, turma, eles utilizam o aplicativo para ver o banco, para ver ali o quanto eles estão pagando de banco, tá? Mas eles não utilizam o aplicativo para ver a adquirência. É bem difícil um cliente de cooperativa utilizar o aplicativo para adquirência. A gente também ganha nisso quando a gente consegue demonstrar ali transparência, quando a gente consegue ter um aplicativo intuitivo, né? Nossas POS também têm uma tecnologia mais à frente ali, geralmente, do que as cooperativas. A experiência do cliente é diferenciada em termos de tecnologia e a gente sabe, né, que o suporte técnico da gente é muito diferente também. Beleza? Repasse ali, geralmente o pagamento é com D+2 ou D+30. Aí isso varia também de negociação, tá? A gente já pegou o cliente recebendo no D+1, mas geralmente o modelo padrão ali deles é D+2 ou D+30. Né? Obviamente, quando o cliente não antecipa, vai para D+30. E a gente sabe que a gente tem o D+1, dias úteis, e D1 e o D0, né? Conciliação, não tem ferramenta de conciliação integrada. Como eu falei para vocês, geralmente o cliente não utiliza o aplicativo para ver a adquirência, né? E a gente tem o raio-x gratuito na nossa oferta. Negociação tem pouca flexibilidade e exigência ali de vínculo com outros produtos, apesar da taxa ser baixa, né? Não é uma negociação que é feita ali com o cliente, geralmente é algo padrão ali que eles já utilizam. E no médio e longo prazo, né, eles cobram aluguel. Geralmente eles entram sem cobrar aluguel ali com um período promocional, para depois entrar com aluguel dos clientes. Tá? E a oferta personalizada, né, a gente sabe que a gente tem pelo nosso lado de cá na Stone, sem amarras bancárias de produtos. Então, o cliente ele não depende de um produto bancário para poder ser bem atendido com a Stone. E quando a gente fala de integração, turma, geralmente também são produtos ali que não tem integração com o sistema do cliente, principalmente falando no que o Fade Show falou, né? Quando o cliente ele pensa ali em crescer, pensa em ter uma ferramenta ali, uma solução mais integrada com a adquirência, é bem mais difícil com a Sicredi, com o Cipag ali do Cicobi, do que o que a gente tem aqui na Stone, né, onde a gente tem possibilidade de integração com o RP, com o link de pagamento, tudo isso. Beleza, turminha? Sobre a Sicredi e o Cipag. Mais 2 minutinhos aqui, 2 mãos levantadas. A gente tem deixa eu ver quem levantou primeiro. Primeiro o Júlio, depois o Eduardo. Manda, turma, para a gente matar o nosso conteúdo. Bom, a Sicredi, Cicobi no geral, aqui na região, falando na nossa região aqui, o que eu peguei tem gerentes, né? A gestão que esses gerentes fazem pegou a sangrar na carteira 300, 250 reais
seja em custo de mensalidade, coisa do tipo que é mensalidade média R$60, e reduzem, né, e não colocam antecipação, não explicam, não explicam o acesso para acompanhar, não, realmente, todas as ferramentas que você falou não tem nada, mas eles sangram na carteira e ali deixam alienado o cliente, se você quer o crédito, quer o consignado, quer alguma coisa, você tem que pegar, senão não consegue. Então, assim, já usam da venda casada, né, bombardeia a cabeça do CD, deixando ele atordoado, falando, nossa, eu preciso muito daquele financiamento, vou ter que pegar. Não é para pegar, não precisa, não tem essa obrigação. Mas eles fazem isso ainda com o nosso CD. Pô, a questão da venda casada foi o que a gente falou, né? Não tem amarra bancária de produto para você ser bem atendido na Estônia. Boa, Julião, obrigado, velho. Eduardo, para a gente seguir aqui e matar o nosso papo de hoje. Boa, Dani, bom dia. Aqui na nossa região, aqui, Maranhão, Presidente Dutra, para você abrir uma conta PJ lá, tem que deixar um valor, tá? De 3 a 10 mil reais. Tem que deixar o valor fica retido lá, não tem como movimentar. Então, assim, o cliente pegar uma maquininha, né, e para ele ter também essas funções do crédito e capital de giro, ele também tem que deixar o dinheiro lá guardado. Então, assim, querendo ou não, isso vai afetar o negócio do cliente, né? Porque esse dinheiro ele poderia investir no próprio negócio dele, ao invés de ficar lá parado. Ixi, Maria. Isso aí, se fosse um pedido, não tenho nem caixa para isso. Posso ajudar aqui? Turma, vocês precisam ter papos de negócio com o cliente. Vocês já perguntaram quanto que a galera tem que investir para ser cooperado da Sicredi, da Cicobi? Comece a ter essas perguntas, entendeu? Quanto que você investe para você ser PJ lá? Quanto que você recebe anualmente? Esse valor compensa? Se essa pessoa tivesse investido esse dinheiro de outra forma, quanto que ele teria de retorno? Por exemplo, o cara tem que investir uma grana para poder ser cooperado. Quanto que é esse valor? Se ele pegasse esse valor e colocasse na Selic, que está rendendo 14% ao ano, quanto que ele teria de retorno? O retorno realmente compensa? Então, assim, turma, tenham papos de negócio com o cliente, entendeu? Não fiquem no básico. Acho que isso é uma boa alternativa, uma boa saída ali para vocês ajudarem os clientes de verdade. Pelo que eu sei, eu não posso afirmar aqui, tá, turma? Mas pelo que eu sei, o retorno é pequeno perto do valor que eles investem na cooperativa. Beleza? Então, acho que isso é uma grande oportunidade aí de vocês terem papos mais, enfim, que vão gerar credibilidade e autoridade no assunto de vocês quando vocês estão na frente do cliente. Beleza? Boa, Janzito. E eles repartem lucros e prejuízos, né? Se em algum momento ali der prejuízo também, filho, seu dinheiro não vai render nada. Exato. Beleza, Tomó? Eu vou só guiar aqui para a gente fechar o nosso papo, que aí eu libero todo mundo que tem que ir para a rota. Se tiver ainda alguma dúvida, algum ponto para vocês trazerem, fiquem à vontade, que eu vou deixar aqui também um espacinho, tá? Mas só para a gente fechar então, turma, a gente falou bastante sobre concorrentes diferenciais competitivos da Estônia. Só que agora a gente vai só trazer 3 perfis de clientes aqui para mostrar para vocês como a gente consegue encaixar isso dentro do processo de vendas também, tá? Então, dado que nosso mercado, como eu mostrei para vocês, né, ele está descentralizado, ele tem muitas opções e ele está muito competitivo, a gente precisa ser vantajoso para o cliente. Se a gente precisa ser vantajoso para o cliente, então a gente também precisa ter argumentos mais assertivos. E é isso que eu vou trazer para vocês agora, principalmente para esses 3 ramos aqui, ó. Alimentação, cliente que tem ticket médio alto, cliente que tem alto fluxo de transações. O que é que a gente pode bater quando a gente fala desses clientes? Ó? Falando de alimentação, turma, primeiro, a gente consegue automatizar a conciliação das taxas com raio-x, vocês sabem bem disso. Tem a economia de tempo e redução nos erros quando o cliente faz esse controle ali através da ferramenta de conciliação. E a gente sabe que é ideal para o cliente que ele é do ramo de alimentação e aceita voucher, né? Então, como é que eu consigo perguntar isso dentro do processo de vendas para o cliente, por exemplo? Cara, como é que você tem certeza que as bandeiras de voucher não estão te cobrando taxas erradas aqui? Você consegue fazer esse controle? Quanto tempo você gasta hoje para poder verificar venda a venda as taxas que você paga para os vouchers? Além disso, cara, você consegue fazer a conciliação das taxas dos vouchers se você conseguir fazer a conciliação das taxas dos vouchers em poucos cliques, isso te ajudaria? Essa é a famosa pergunta de necessidade, né? Quando a gente fala de um spin selling. Então, turma, mais uma vez, tá? Tudo que a gente mostrou para vocês é para vocês utilizarem dentro do processo de vendas. Isso aqui vai dar repertório para vocês serem ainda mais interessantes ali para o cliente. Quando a gente fala de ticket médio alto, principalmente relacionado ali ao simulador de vendas, ó, o cliente ele consegue ativar e desativar a antecipação diretamente pelo aplicativo, tem simulação direto na maquininha, tem clareza para cobrar o cliente dele e saber corretamente quanto ele vai receber.
Então, por exemplo, cara, quantas vezes você parcela e por quê? Muitas vezes a gente para no quantas vezes você parcela, né? Tem que entender o porquê também. Às vezes é por causa da taxa, às vezes é por causa do fluxo de caixa. Cara, como é que você faz o cálculo para colocar os juros do parcelamento? Se você pudesse calcular diretamente na maquininha quanto cobrar do teu cliente para receber o valor cheio, isso te ajudaria? Mais uma vez aqui, ó, pergunta de necessidade do spin selling. Então, quando a gente faz isso bem feito, turma, o cliente ele consegue enxergar valor e diferencial competitivo da gente, tá? E por fim, quando o cliente tem alto fluxo de transação, aqui é principalmente falando de suporte, né? Pô, nosso atendimento é real e humanizado, temos uma logística rápida, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, na semana passada estávamos em Curitiba, né, que é onde funciona o RC da madrugada ali, então todo mundo trabalhando para atender bem o nosso cliente. E algumas perguntas para isso. Então, cara, se o estabelecimento estiver cheio e você tiver um problema com a maquininha, ser atendido por uma pessoa em no máximo 5 segundos faz diferença para você? Sua maquininha quebra hoje, quantas vezes você perderia? Receber uma nova em até um dia útil te ajudaria a evitar prejuízo? Cara, quanto tempo você leva para ser atendido na central? E para cliente bancário, cara, depois que o banco fecha, como é que fica o teu atendimento? Ou antes do banco abrir? Como é que você consegue ter esse suporte, né? Então, se a gente faz isso muito bem feito, turma, na etapa de diagnóstico, com as perguntas ali de situação, problema, implicação, necessidade, né? Vender, gerir e girar, que a gente fala aqui dentro do processo de vendas, a gente com certeza consegue também trazer melhores resultados. Fechou, turma? Ó, eu quero muito agradecer a participação de todos vocês, porque vocês contribuíram demais para o nosso papo, tá? Infelizmente, o nosso tempo é curto, então não deu para ouvir todo mundo no momento que a gente gostaria, mas eu vou também deixar um espacinho para vocês. E aí, antes de vocês também preencherem o feedback, eu só quero dar um lembrete, tá, turma? Semana passada, como eu falei, estávamos em Curitiba fazendo a Academia de Vendas e a primeira versão da Academia de Vendas foi um sucesso. Foi muito legal. Então, se vocês quiserem aprofundar mais nos conhecimentos, mais também sobre assuntos de venda, dica, a segunda edição da Academia de Vendas está aberta, não é isso, Tiazito? Você pode falar bem mais? Exatamente, turma. Quem não tiver acesso ao link de inscrição, pode me procurar também. Isso. Na semana que vem vai estar no Correio Verde. E, enfim, a gente está aberto, mas por tempo limitado. Então, tem que trazer aqui para o Nordeste. Se inscrevam para... Que será em São Paulo a segunda edição, tá? Então, a segunda edição será em São Paulo. Boa! E aí, turma, vou fazer um pedido. Quem é do Nordeste pode se inscrever aí? Claro. Pode, do Brasil inteiro. Até quem está fora do Brasil pode se inscrever. É isso. Até se você tiver uma franquia no Uruguai, você pode se inscrever na Academia de Vendas. Não tem problema nenhum. Vamos que vamos. Turma, por favor, peço encarecidamente, preencham o feedback da gente. É bem importante, tá? A gente sempre pega bons pontos ali que vocês trazem para poder melhorar os nossos treinamentos também. E aí, para quem não tiver dúvida, quem não tiver mais nenhum ponto para compartilhar, todo mundo liberado para a rota, já são 9h38. O cliente está esperando a gente. Quem quiser tirar alguma dúvida ou então falar algum ponto ainda, fiquem à vontade. Vamos passar aqui até as 9h45 ouvindo vocês. Bora! Quem é que abriu o primeiro aqui? Jonathan, manda, Jonathan. Não sei se o Jonathan clicou sem querer. Vou pular para o Jefferson, então. Dá-lhe, Jeff. Fala, Daniel. Fala, time. Bom dia a todos. Então, primeiramente aí, Dani, agradecer. Eu acho que esse treinamento aí deveria ser pelo menos uma vez no mês, né? Porque como a Stone evolui, as concorrentes também evoluem, né? Então, essa troca de informações é muito rica, é muito legal, tá? Eu queria só fazer um comentário aqui agora em relação à Stone. Como é que está o nosso processo do D0? Aonde que eu quero chegar? Eu tenho pegado, de início, eram os clientes menores, né, abaixo dos 10K, eu já tenho